Deus está preparando sua maior virada e você ainda não percebeu. Napoleon Hill. Os maiores homens que já passaram por este mundo quase nunca começaram sua jornada com certezas. Eles começaram com perguntas. Perguntas que ninguém conseguia responder. Perguntas que pareciam grandes demais para a época em que viviam. Foi assim com Santos Dumont, que ousou imaginar o ser humano voando quando isso parecia impossível. Foi assim com Nikola Tesla, que enxergava invenções inteiras dentro da própria mente antes que qualquer fio fosse ligado. Foi assim com Padre Crespi, que dedicou sua vida à busca de conhecimentos considerados inalcançáveis pela maioria das pessoas. Foi assim com Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, Benjamin Franklin e tantos outros homens que mudaram completamente o rumo da história. Todos eles tinham algo em comum. Antes de transformarem o mundo, primeiro precisaram transformar a própria mente. Eles compreenderam uma verdade que Napoleon Hill passou décadas estudando. A maior força existente não está no dinheiro, não está na posição social, não está na sorte. Ela está na capacidade que cada ser humano possui de transmutar pensamentos em realidade. Toda grande conquista nasce primeiro como uma imagem invisível. Depois se transforma em crença, depois em decisão, depois em ação. E somente no final ela se manifesta diante dos olhos. É exatamente por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas abandonam o processo porque ainda não conseguem enxergar aquilo que já começou a acontecer dentro delas. Talvez este seja exatamente o seu caso. Você olha para a sua vida hoje e enxerga dificuldades, enxerga atrasos, enxerga portas fechadas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se tudo isso não fosse um atraso? E se fosse preparação? Napoleon Hill dizia que a vida nunca entrega grandes responsabilidades para pessoas despreparadas. Primeiro, ela fortalece, depois ela testa, depois ela revela, somente então entrega. Pense em um ferreiro moldando uma espada. O aço não reclama porque passa pelo fogo, mas se pudesse falar, provavelmente acreditaria que estava sendo destruído. Na verdade, estava sendo fortalecido. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você neste momento. Enquanto você acredita que está perdendo, Ele está removendo tudo aquilo que não suportaria o peso daquilo que está prestes a receber. Existe uma razão para algumas portas terem fechado. Existe uma razão para algumas pessoas terem ido embora. Existe uma razão para determinados planos não terem dado certo. Porque nem tudo aquilo que parecia perda era realmente uma perda. Algumas eram apenas liberações. E Napoleon Hill insistia em dizer que a mente humana possui um poder extraordinário quando aprende a trabalhar em sintonia com um propósito elevado. É nesse instante que nasce aquilo que ele chamava de desejo ardente. Não um desejo passageiro, mas uma decisão tão profunda que muda completamente a forma como você enxerga cada dia da sua vida. É aí que surge a rotina de um vencedor. O vencedor não espera sentir vontade para agir. Ele cria disciplina. Ele organiza seus horários. Ele protege sua mente. Ele escolhe cuidadosamente aquilo que permite entrar pelos olhos e pelos ouvidos. Enquanto a maioria alimenta medo, ele alimenta visão. Enquanto muitos reclamam do presente, ele constrói silenciosamente o futuro, porque já entendeu que a riqueza verdadeira começa muito antes da conta bancária. Ela começa dentro da mente, dentro da fé, dentro da identidade. Antes de qualquer grande virada financeira, existe sempre uma grande virada interior. E poucas pessoas conseguem perceber quando ela começa. Hoje, quero mostrar sinais que quase ninguém reconhece. Sinais que Napoleon Hill estudou durante toda a sua vida. Sinais que aparecem quando Deus começa a preparar alguém para viver um nível completamente diferente de prosperidade.
Talvez alguns deles já estejam acontecendo com você. Talvez você apenas nunca tenha interpretado esses acontecimentos da maneira correta. Mas antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, nós estudamos princípios que unem mentalidade, propósito, disciplina e fé para construir uma vida extraordinária. E eu quero fazer um pedido especial. Durante este vídeo, observe sua própria história. Compare cada ensinamento com aquilo que você já viveu. Porque existe uma grande possibilidade de você descobrir que Deus já começou a preparar sua maior virada, muito antes de você perceber. A primeira transformação acontece em silêncio. Ela não aparece no extrato bancário, não recebe aplausos, não chama a atenção das pessoas. Ela acontece dentro da mente. Napoleon Hill afirmava que toda riqueza visível nasce primeiro de uma riqueza invisível. É por isso que Deus quase nunca muda primeiro as circunstâncias. Ele muda a pessoa. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades da jornada. Porque nós queremos ver resultados imediatos. Mas Deus está interessado em construir fundamentos permanentes. Imagine um edifício de 100 andares. Ninguém passa na rua admirando as fundações. As pessoas olham apenas para o prédio pronto, mas o engenheiro sabe que quanto maior será a construção, mais profundo precisa ser o alicerce. Sua vida funciona exatamente da mesma maneira. Se Deus pretende confiar algo grande em suas mãos, primeiro, Ele fortalece suas bases. É nesse período que surgem os primeiros sinais. O primeiro deles é o desconforto com a vida comum. De repente, aquilo que antes parecia suficiente já não satisfaz mais. Você continua fazendo as mesmas coisas, continua vivendo nos mesmos lugares, continua conversando com as mesmas pessoas. Mas algo dentro de você começou a dizer que existe muito mais. Essa sensação costuma assustar. Muitos acreditam que estão ficando insatisfeitos. Na verdade, estão despertando. Napoleon Hill dizia que todo crescimento começa quando a mente deixa de aceitar limites antigos. O desejo cresce, a visão aumenta, os sonhos começam a parecer maiores e junto com eles surge uma inquietação impossível de ignorar. Esse é um dos primeiros movimentos da transformação. O segundo sinal aparece quando algumas pessoas começam a sair naturalmente da sua vida. Você não brigou, você não discutiu, simplesmente percebe que determinados relacionamentos perderam a sintonia. Conversas que antes duravam horas, agora parecem vazias. Ambientes que antes pareciam agradáveis, agora drenam sua energia. Isso acontece porque cada fase da vida exige uma frequência diferente. Napoleon Hill estudou durante anos a influência do ambiente sobre a mente humana. Ele concluiu que ninguém consegue construir uma mentalidade extraordinária permanecendo cercado por pensamentos limitantes. Por isso, antes de apresentar novas oportunidades, a vida costuma reorganizar as companhias. Nem toda despedida é uma punição. Algumas são proteção, outras são preparação. E algumas representam apenas espaço sendo criado para pessoas que caminharão ao seu lado na próxima etapa. O terceiro sinal costuma ser confundido com azar. As dificuldades aumentam, problemas aparecem de onde você menos espera. Projetos parecem atrasar, planos mudam, portas se fecham. É justamente nesse momento que a maioria acredita que Deus a abandonou. Mas Napoleon Hill enxergava esses períodos de maneira completamente diferente. Ele dizia que cada adversidade traz consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. A pergunta nunca deveria ser: por que isso aconteceu comigo? A pergunta correta é: o que essa situação está tentando desenvolver em mim? Porque dificuldades desenvolvem capacidades, perdas desenvolvem maturidade, fracassos desenvolvem estratégia e obstáculos desenvolvem força. Nenhum músculo cresce sem resistência.
Nenhuma mente cresce sem desafios. Nenhum líder nasce vivendo apenas dias fáceis. É exatamente por isso que tantas histórias extraordinárias começam em períodos extremamente difíceis. Antes da abundância, existe preparação. Antes da colheita, existe cultivo. Antes da honra, existe processo. Outro sinal extremamente poderoso é quando você começa a valorizar mais conhecimento do que entretenimento. Você percebe que sua atenção mudou. Livros despertam interesse. Aprendizados começam a fazer sentido. Conversas inteligentes substituem discussões vazias. Você passa a proteger aquilo que entra na sua mente, porque compreende que pensamentos repetidos constroem destinos permanentes. Hill dizia que a mente funciona como um jardim. Aquilo que você cultiva diariamente, mais cedo ou mais tarde floresce. Se plantar medo, colherá insegurança. Se plantar disciplina, colherá resultados. Se plantar propósito, colherá direção. E existe um último sinal nesta etapa que quase ninguém percebe. Você começa a sentir paz, mesmo sem ainda possuir aquilo que deseja. Essa paz não nasce das circunstâncias. Ela nasce da confiança. É como se algo dentro de você dissesse silenciosamente: continue. Você ainda não está vendo, mas tudo já começou. Essa tranquilidade não elimina os problemas. Ela apenas impede que eles dominem sua mente. É nesse momento que nasce uma fé madura. Uma fé que não depende de sinais externos. Uma fé construída sobre convicção. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. A capacidade de continuar caminhando, mesmo antes da prova aparecer diante dos olhos. Se hoje você reconheceu um ou mais desses sinais, não desanime. Talvez você não esteja distante da sua maior virada. Talvez esteja exatamente dentro da fase de preparação que antecede as maiores transformações da vida. E na próxima parte, você vai entender por que Deus permite alguns testes aparentemente injustos e como esses testes escondem oportunidades capazes de mudar completamente o seu destino. Uma das perguntas mais antigas da humanidade é esta: por que algumas pessoas parecem enfrentar muito mais dificuldades justamente quando estão tentando fazer a coisa certa? Por que alguém decide mudar de vida, começa a estudar, passa a trabalhar com mais disciplina, fortalece sua fé e, inesperadamente, tudo parece ficar mais difícil? Napoleon Hill passou anos pesquisando homens que construíram verdadeiros impérios. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e pessoas que transformaram completamente sua realidade. E encontrou um padrão que aparecia repetidamente. Pouco antes da grande conquista, sempre existia um período de intensa pressão. Era como se a própria vida perguntasse: você realmente está preparado para receber aquilo que pediu? Porque desejar prosperidade é fácil. Difícil é desenvolver a maturidade necessária para sustentá-la. Imagine um atleta olímpico. Nos dias próximos da competição mais importante de sua carreira, os treinos não diminuem, eles aumentam. O treinador exige mais, os músculos doem mais. O corpo parece chegar ao limite. Quem observa de fora pensa que aquilo é sofrimento. Mas quem entende o processo sabe que aquilo é preparação. Deus trabalha da mesma forma. Antes de entregar uma responsabilidade maior, Ele fortalece quem irá carregá-la. Por isso, muitos confundem treinamento com abandono. Confundem preparação com punição. Confundem crescimento com fracasso. Napoleon Hill dizia que cada dificuldade traz escondida uma oportunidade equivalente. Mas existe um detalhe: ela nunca aparece imediatamente. Primeiro vem o problema, depois vem a decisão. Somente então surge a oportunidade. É exatamente nesse intervalo que a maioria desiste, porque acredita apenas naquilo que consegue enxergar. Enquanto isso,
Quem permanece firme continua avançando mesmo sem respostas completas. Esse comportamento cria algo extremamente poderoso: a resistência emocional. Observe a natureza. As árvores mais fortes não cresceram em estufas protegidas. Elas enfrentaram vento, tempestades, secas, mudanças de estação. Cada desafio fortaleceu suas raízes. Com os seres humanos acontece exatamente a mesma coisa. Quanto maiores forem suas raízes emocionais, maior será sua capacidade de sustentar prosperidade quando ela chegar. Existe outro teste muito comum: o teste da demora. Vivemos em uma época que exige velocidade para tudo, mas Deus trabalha no tempo da maturidade, não no tempo da ansiedade. Uma semente não floresce porque alguém ficou impaciente. Ela floresce quando o processo interno termina. Napoleon Hill ensinava que a persistência separa aqueles que apenas desejam daqueles que verdadeiramente decidem. Desejar qualquer pessoa consegue. Persistir quando ninguém acredita é para poucos. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você trabalha, estuda, ora, se prepara, mas ainda não vê grandes resultados. Não interprete isso como ausência de progresso. Grande parte das mudanças acontece onde os olhos não alcançam. Antes da construção aparecer, existe o projeto. Antes da colheita, existe a raiz. Antes da riqueza, existe uma transformação silenciosa dentro da mente. E há um teste ainda mais difícil: o teste da comparação. Você observa pessoas crescendo rapidamente. Algumas parecem conseguir tudo com facilidade. Enquanto isso, sua caminhada parece lenta. Nesse instante nasce uma armadilha extremamente perigosa: acreditar que Deus esqueceu você. Mas Napoleon Hill alertava que comparar jornadas destrói foco. Cada pessoa possui um tempo, uma missão, uma preparação diferente. O bambu permanece anos crescendo apenas debaixo da terra. Quem passa por perto acredita que nada está acontecendo. Depois, em pouco tempo, ele cresce vários metros, porque durante todo aquele período invisível, suas raízes estavam sendo preparadas. Talvez sua vida esteja vivendo exatamente esse estágio. Não confunda silêncio com ausência de ação, nem invisibilidade com falta de crescimento. Deus trabalha muito quando parece estar em silêncio. E existe um comportamento que acelera essa preparação: a gratidão. Não aquela gratidão superficial, repetida automaticamente, mas a gratidão consciente, aquela que consegue reconhecer pequenas vitórias, um novo aprendizado, uma porta que se abriu, uma pessoa certa que apareceu, uma ideia diferente, uma oportunidade inesperada. Quem aprende a agradecer durante o processo desenvolve uma mente preparada para administrar abundância, porque a prosperidade não amplia apenas aquilo que você possui, ela amplia quem você já é. Se existe disciplina, ela aumenta. Se existe equilíbrio, ela fortalece. Se existe propósito, ela ganha direção. Por isso, Deus primeiro transforma o caráter, depois entrega os recursos. Na próxima parte você entenderá quais são os sinais que indicam que a sua grande virada já começou a acontecer. Mesmo que ainda não exista nenhum sinal visível na sua conta bancária ou nas circunstâncias ao seu redor, chega um momento em que tudo começa a mudar. Não porque os problemas desapareceram, não porque a conta bancária ficou cheia da noite para o dia, mas porque você mudou. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa a se aproximar quando a sua identidade passa a ser compatível com aquilo que deseja conquistar. Esse é o ponto em que muitos acreditam estar esperando pela oportunidade. Na verdade, é a oportunidade que estava esperando por eles. Existe um instante muito específico em que a vida deixa de testar apenas sua resistência e começa a observar sua prontidão. Você continua enfrentando desafios, mas agora sua reação é completamente diferente. Aquilo que antes gerava desespero,
Hoje produz estratégia. Aquilo que antes causava medo, agora desperta curiosidade. Aquilo que antes fazia você desistir, agora apenas confirma que está no caminho certo. Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente o destino de uma pessoa. Porque circunstâncias semelhantes produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Não por causa da sorte, mas por causa da mentalidade. Napoleon Hill afirmava que a mente dominante sempre encontra caminhos onde a mente derrotada encontra desculpas. E talvez este seja um dos maiores sinais da aproximação da sua virada. Você para de procurar culpados. Durante muito tempo, é fácil responsabilizar o governo, a economia, a família, a infância, a empresa, os concorrentes, as dificuldades. Mas chega um dia em que você entende que assumir responsabilidade é infinitamente mais poderoso do que procurar culpados. Esse entendimento muda tudo, porque responsabilidade devolve poder. Quem culpa terceiros entrega o controle da própria vida. Quem assume responsabilidade recupera a capacidade de transformar sua realidade. Outro sinal extremamente forte aparece quando você começa a desenvolver sensibilidade para reconhecer oportunidades escondidas. A maioria das pessoas espera grandes acontecimentos. Um contrato milionário, uma proposta extraordinária, um golpe de sorte, mas Napoleon Hill observou exatamente o contrário. As maiores fortunas começaram com oportunidades aparentemente pequenas. Uma conversa, um livro, uma parceria, uma ideia simples, um problema que precisava ser resolvido. É curioso perceber como Deus raramente entrega grandes portas de uma única vez. Normalmente ele entrega pequenas chaves. E observa quem é capaz de utilizá-las. Quem administra bem pequenas oportunidades demonstra preparo para oportunidades maiores. Essa é uma lei que se repete em praticamente todas as histórias de sucesso. Henry Ford não começou construindo um império. Thomas Edison não criou centenas de invenções no primeiro dia. Santos Dumont também começou realizando pequenos experimentos antes de desafiar os céus. Cada passo preparou o seguinte. Cada tentativa fortaleceu a próxima. Cada erro trouxe uma informação que o aproximava da resposta correta. É exatamente isso que talvez esteja acontecendo com você. Você acredita que está vivendo apenas pequenos acontecimentos, mas Deus pode estar construindo uma sequência perfeita de eventos que fará sentido apenas quando olhar para trás. Existe também um fenômeno interessante. Quando sua mente amadurece, você começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Uma conversa leva a outra, uma pessoa apresenta a outra. Uma ideia desperta um projeto. Um livro responde exatamente à dúvida que você carregava há meses. Alguns chamam isso de coincidência. Napoleon Hill chamava de sintonia com a inteligência infinita. Quando sua mente permanece focada em um propósito elevado, ela passa a reconhecer oportunidades que sempre estiveram presentes, mas antes eram ignoradas. É como comprar um carro novo. De repente você começa a enxergar aquele mesmo modelo por toda parte. Os carros sempre estiveram ali. Foi sua atenção que mudou. O mesmo acontece com prosperidade. Quando sua mente é treinada para reconhecer possibilidades, elas começam a aparecer continuamente. Outro sinal poderoso é a diminuição da ansiedade. Isso parece contraditório. Mas quem está realmente próximo da grande virada normalmente deixa de viver em desespero. Ele continua trabalhando, continua estudando, continua construindo, mas já não sente necessidade de provar nada para ninguém. Existe paz, existe convicção, existe direção. Essa tranquilidade não nasce da acomodação, ela nasce da confiança. Você compreende que está fazendo sua parte e acredita que Deus cuidará daquilo que está além do seu controle.
Napoleon Hill dizia que a fé elimina o desgaste produzido pela dúvida constante, e uma mente sem desgaste produz muito mais resultados. Por isso, proteja sua paz, proteja sua rotina, proteja seus pensamentos. Nem toda opinião merece entrar na sua mente. Nem toda crítica merece ocupar espaço no seu coração. Nem toda comparação merece sua atenção. Você está construindo algo muito maior do que imagina. Talvez hoje ainda existam dias difíceis. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas uma coisa é certa: quando Deus começa a preparar alguém para uma grande missão, nada acontece por acaso. Até aquilo que parece atraso está trabalhando a favor do propósito. E na próxima e última parte, você conhecerá o princípio mais profundo ensinado por Napoleon Hill sobre prosperidade. O ensinamento que explica por que algumas pessoas conseguem enriquecer e permanecer prósperas durante toda a vida, enquanto outras conquistam muito e acabam perdendo tudo pouco tempo depois. A maior descoberta de Napoleon Hill não foi sobre dinheiro. Também não foi sobre negócios, nem mesmo sobre sucesso. Foi sobre identidade. Depois de estudar durante décadas centenas de homens que construíram riquezas extraordinárias, ele chegou a uma conclusão que continua transformando vidas até hoje. A prosperidade permanente nunca nasce do lado de fora. Ela nasce primeiro dentro da pessoa. Esse talvez seja o ensinamento mais difícil de aceitar. Porque todos nós fomos educados para acreditar que primeiro conquistamos, depois mudamos. Hill descobriu exatamente o contrário. Primeiro você muda, depois conquista. Essa é a razão pela qual algumas pessoas recebem muito dinheiro rapidamente e pouco tempo depois perdem tudo. O patrimônio mudou, mas a identidade permaneceu igual. Quem administra a riqueza apenas com habilidade financeira pode crescer por um tempo. Mas quem administra a riqueza com maturidade espiritual constrói algo que atravessa gerações. É por isso que Deus trabalha tanto no caráter antes de entregar abundância. Ele sabe que aquilo que não é sustentado pela sabedoria acaba sendo destruído pelo próprio orgulho. Observe a natureza. Uma árvore carregada de frutos precisa possuir galhos fortes. Caso contrário, o próprio peso da colheita quebrará sua estrutura. Com o ser humano, acontece exatamente a mesma coisa. Quanto maior será sua prosperidade, maior deverá ser sua capacidade de permanecer humilde, maior deverá ser sua disciplina, maior deverá ser sua responsabilidade, maior deverá ser seu domínio sobre as próprias emoções. Napoleon Hill dizia que o medo, a dúvida e a indecisão são os 3 maiores ladrões da riqueza. Mas existe um inimigo ainda mais silencioso: a acomodação. Muitas pessoas acreditam que venceram apenas porque alcançaram determinado resultado. Param de estudar, param de evoluir, param de desenvolver a própria mente. E exatamente nesse momento começa o declínio. A prosperidade verdadeira exige crescimento contínuo, todos os dias, sem exceção. Os maiores homens da história nunca deixaram de aprender. Nikola Tesla continuava pesquisando até os últimos dias de sua vida. Thomas Edison realizou milhares de experimentos depois de já ser reconhecido mundialmente. Henry Ford nunca acreditou que sabia tudo. Andrew Carnegie fazia do aprendizado um compromisso permanente. Eles compreenderam que a mente é como um músculo. Quando deixa de ser exercitada, começa lentamente a perder força. Por isso, nunca permita que suas conquistas sejam maiores do que sua vontade de continuar crescendo. Existe outro princípio extraordinário. A riqueza responde ao valor que você entrega ao mundo. Quanto mais problemas você resolve, mais útil você se torna. Quanto mais útil você se torna, maior tende a ser sua prosperidade. Napoleon Hill repetia constantemente que o sucesso duradouro nasce do serviço prestado. Pergunte diariamente a si mesmo:
como posso melhorar a vida das pessoas? Como posso resolver algo importante? Como posso gerar valor onde poucos estão olhando? Essas perguntas possuem um poder transformador, porque deslocam sua atenção do dinheiro para a contribuição. E quando contribuição e competência caminham juntas, a prosperidade encontra espaço para permanecer. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual Deus colocou determinados sonhos dentro do seu coração, não apenas para mudar sua realidade, mas para que, através da sua transformação, outras vidas também sejam alcançadas. Imagine por alguns instantes que tudo aquilo que você viveu até hoje, as perdas, as dificuldades, as decepções, as portas fechadas, as noites de preocupação, as vezes em que você pensou em desistir, tudo isso estava preparando uma versão de você que ainda não existia. Uma versão mais forte, mais sábia, mais disciplinada, mais consciente, mais próxima do propósito que Deus desenhou desde o início. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar toda a estrada, mas não precisa. Você só precisa continuar dando o próximo passo. Foi assim com todos aqueles que marcaram a história. Nenhum deles conhecia o caminho inteiro. Eles apenas confiaram no próximo passo. Napoleon Hill deixou uma frase que resume toda essa jornada. Aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas acreditar não significa repetir palavras, significa viver diariamente como alguém que já decidiu quem será. Significa agir com excelência antes dos aplausos. Significa manter a disciplina antes da recompensa. Significa permanecer fiel ao propósito, mesmo quando ninguém está observando. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Porque Deus queria lembrar uma verdade que você jamais deve esquecer. Sua maior virada não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando sua mente deixa de pensar como alguém limitado e passa a agir como alguém preparado para cumprir uma missão muito maior. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva agora nos comentários uma destas frases. Minha preparação já começou. Ou então, Deus está conduzindo a minha virada. Esse simples ato fortalece sua decisão e pode inspirar outras pessoas que também estão vivendo um tempo de preparação. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, deixe seu gostei, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco. E se você deseja aprofundar ainda mais esses princípios de mentalidade, prosperidade e desenvolvimento espiritual, conheça também nossa área de membros. O link está fixado no primeiro comentário. Lembre-se sempre, as maiores mudanças da vida acontecem primeiro no invisível. Quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seu destino também muda. E talvez exatamente neste momento, Deus esteja preparando a maior virada da sua vida.